Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e hoje temos uma convidada muito especial e respeitem, por favor, a minha esposa Priscila. E aí pessoal, tudo bem? E a gente também tá aqui com o cara que, se continuar bebendo desse jeito, vai ter que precisar fazer um transplante de fígado logo, Bruno. Nossa, agora que você falou isso, eu pensei, o que será que eu faço transplante primeiro, hein? Vai ser o fígado ou vai ser a córnea? Não. É mesmo, Bruno, é duplamente fodido. O ceratocone é pesado. É, a sua. Eu também tenho. Não, a dele faz jus ao nome ceratocone, que parece um cone. A dele é uma Tá ligado ponta. aquelas topografias que você vai fazer exame? Aham. A ponta no meu olho sai preto, porque a topografia não pega mais, não. Estou aqui com o cara que, se deixar, ele vende um pedaço do fígado pro Bruno pra comprar crack D2. Opa, fala aí galera. Eu tô aqui conversando com vocês enquanto eu desenterro o corpo do pra poder pegar os órgãos dele e ouço gangrena gasosa, terreiro do desmanche. Que porra é? Tem que colocar isso. Então, galera, a gente tá aqui hoje pra falar um papo sério, sem zoeira. Mentira! A gente vai falar aqui sobre Setembro Verde, que é um mês aí festivo, não sei a melhor palavra, pra falar sobre transplante Um de mês órgãos. festivo. É igual São João, morreu. Parente seu morreu, dá um toque, vamos fazer uma festa, cara. Isso, é o mês, agora pra você falar, o mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Mas tecidos também é órgão, então pode ser falar só órgão. Então eu tô aqui com a Priscila porque, além dela ser minha esposa, e ela cansou de ficar ouvindo o podcast, quis participar também, ela trabalha nessa área de transplante, né? Antigamente ela fazia as captações de córneas, né? Tirava o globo ocular com colher de sorvete, sabe aquela colherzinha de sorvete? Ela tirava com aquele negócio, mas até que fazer, tá? Só que agora ela trabalha na busca no hospital de possíveis doadores, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente pra frente, mas é basicamente isso, beleza? Qual que é a ideia do podcast aqui? A gente fez uma pauta aqui, eu, Bruno e D2, com algumas perguntas, a nossa maneira, né? Bem idiota. E a Priscila vai tentar responder na medida do possível. É quase tipo uma entrevista aqui mesmo, beleza? Então... Ô Priscila, pensa que você tá brincando, tipo assim, a máquina do foda-se, tá ligado? A gente vai fazer umas perguntas pra você e você vai tentar responder ela sem falar foda-se. Tipo assim, Ignora a pergunta e responde o que você acha melhor, por favor. Inclusive, eu vou deixar essa primeira pergunta aqui pro D2, que tá mais relacionada a ele do que qualquer outra pessoa aqui do podcast. Fala, D2, faz a primeira pergunta aí. Que ótimo, obrigado. Priscila, o Setembro Verde é sobre o mês da maconha ou de doação de órgãos? Porque verde é bem sugestivo, né? Pra muita gente, né? Pra mim não é. Parabéns pra galera do marketing. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui pra vocês terem uma noção, já que o Diego não conseguiu falar direito com o que eu trabalho, né? Eu sou enfermeira, sou especialista em doação de órgãos e tecidos para transplantes e já trabalhei, como o Diego falou, na captação. Eu trabalhei na organização de procura de órgãos dentro do MG Transplantes. E quando eu trabalhava lá, dentre outras funções que a gente desempenhava, além de busca de potenciais doadores de órgãos para transplantes, eu fazia um processo que chama-se enucleação, que é quando você faz a captação, né, da córnea, né, na verdade do globo ocular, para que ele possa ser encaminhado para o banco de olhos para fazer essa segregação deste órgão para transplante. Né, como o nosso colega aí, o Bruno, falou que ele tem ceratocone, uma das doenças que leva ao transplante de córneas é o ceratocone. Então, eu já trabalhei com isso, apesar da piadinha sem graça do Diego falar que eu captava a córnea com uma colher de sorvete. Isso é mentira. Não, mas a ferramenta é parecida. Não é parecida, não. Peraí, sério? A ferramenta é parecida com a colher de sorvete? Não, mentira. É todo um instrumento cirúrgico,
né? Tudo feito de técnica aséptica, tudo bonitinho, né? Tem nada disso. Que é uma conversa para outros momentos, né? Descrição disso. Eu já vi. É uma colher de sorvete esterilizada. Essa que é a diferença. Eu só tô entendendo isso, velho. Eu já vi filme, série, que os caras usam furadeira, os caras usam picareta, os caras usam até cola super bonder, velho, no cara. Entendeu? Não, linha de Priscila, pelo amor de Deus. Mas ver filme com Elvis deve ser divertido demais, porque ele vê o filme e acredita que é verdade, que tá baseado na realidade, olha só. Mas sobre o mês, né, o Setembro Verde, o Setembro Verde é um mês de comemoração e incentivo ao processo de doação de órgãos, a conscientização das pessoas para a doação de órgãos. A gente tem no Brasil cerca de 37 mil pessoas esperando um órgão. Então, assim, o mês de setembro é destinado a isso, a fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência relacionada ao processo de doação que é tão importante. Tanto para tirar as pessoas, né, da fila, né, ajudar as pessoas da fila e reinserir a pessoa também na sociedade, né, que a pessoa que está aguardando por um órgão, ela fica, né, debilitada, ela fica sem trabalhar, entre outras coisas, né? Apesar de que em setembro também temos outras comemorações, Setembro Amarelo, que é o mês de incentivo ao suicídio. Não é incentivo ao suicídio. É o mês que fala sobre suicídio, para as pessoas terem consciência, o bexigo. Acho que aí vai incentivar o suicídio coletivo, tipo aquelas seitas, né, D2? Fazendo duas perguntas aqui de uma vez, que também está correlacionado, é o que? O doador de órgãos, ele está vivo ou não? E aquele que faz múltiplas doações, né? E tem outra dúvida também, que é tipo, eu posso doar órgãos vivo, tipo assim, e não morrer no processo? Então, a gente tem dois tipos, né, de doadores de órgãos e tecidos. A gente tem o doador, que é aquele que morre por morte encefálica, que é aquele paciente que está dentro de um CTI, que foi feito todo o processo de protocolo de morte encefálica, para que a gente possa descobrir que essa pessoa está com o cérebro morto, né? Peraí. Aí é complicado, porque cérebro morto, se a gente for pegar para olhar, tem um bocado de gente que já tem, né? E tá andando fura igual zumbi, então. Então os caras é tipo zumbi, né? Tipo eleitor do Bolsonaro, né, velho? A aprovação do cara acabou de subir, velho. Como é que você vai falar do cara assim? Nós temos dois tipos de doadores. Os doadores em morte encefálica, né? E os doadores, que a gente fala de doador de coração parado, que é aquele paciente que teve a parada cardiorrespiratória. A gente tem, então, as pessoas que acabaram de terminar o relacionamento e os gados. É isso mesmo? Coração partido. Não é coração partido. Posso contar o que é? Por favor. Tá. Então, a gente tem a pessoa que morre de morte cefálica e a pessoa que morre de coração parado. Então, morte é morte. E se o paciente morreu do cérebro, né? O paciente teve o cérebro morto, confirmadamente por diagnóstico, por médicos diferentes dentro do CTI e exame de imagem que comprova que esse cérebro não funciona, a partir disso a gente consegue dar um diagnóstico e falar que esse paciente está em morte encefálica. Então, ou seja, pacientes em morte encefálica são pacientes que a gente consegue fazer uma captação de múltiplos órgãos. Mas essa captação, ela só é feita a partir do momento que a gente conversa com a família e a família assina a autorização para a captação do órgão. As pessoas às vezes ficam com medo de doar órgão, que vai tirar órgão da pessoa e tudo mais. Isso não acontece. É tudo respaldado pelas leis, né? Baseado principalmente na lei 9434 de 1997, que é a lei de transplantes. Então, tudo é baseado nessa lei. Foi sofrendo modificações, né? Tem várias resoluções, portarias, decretos, mas tudo baseado nessa lei. E a partir dessa autorização familiar, quando a família assina o termo, que a gente pode dar sequência no processo. E voltando à outra pergunta, que é se você, estando vivo, você pode ser doador? Pode. Você pode ser doador, sim. Mas, pela lei, para você doar um órgão, você tem que doar para parentes próximos de primeiro, segundo, até quarto grau, podendo se estender para parentes não consanguíneos, como cunhado, sogra, etc., mas com liminar judicial.
né? A pessoa tem que assinar um termo, né? Autorizando e tudo mais. E para você ser doador vivo e conseguir doar órgãos, você consegue doar órgãos pares. Por exemplo, eu posso ser doadora de rim, eu posso ser doadora de uma parte do fígado, eu posso ser doadora de medula óssea, de um pulmão. Você consegue sim fazer a doação, desde que você esteja ciente do risco que você corre, porque toda cirurgia tem um risco, né? Então, você vai ter um órgão retirado, você vai ter uma cicatriz, você vai estar num bloco cirúrgico, você vai correr um risco como em qualquer outra cirurgia. Mas, em compensação, você está fazendo isso para salvar um ente querido. Quando dou os globos oculares ali, velho, como é que faz com o morto? Ele vai lá pra fazer o velório com o olho fundo ou coloca alguma coisinha ali, velho? Essa aí eu sei. Essa é uma pergunta boa. Essa aí eu sei que eu já perguntei pra Priscila já. Então, sabe o que eles colocam, Zé? Eles colocam as bolinhas de isopor no lugar do olho da pessoa, você acredita? Você falando desse jeito parece que o trem é ruim. Tinha que ser pelo menos um olho de vidro, né? Mas pra quê? Você vai abrir o olho da pessoa? O morto tinha um olho azul bonito e tal, aí todo mundo vai querer ver antes do cara ser enterrado. Você tá doido? A família sabe que a pessoa é doadora e vai fazer isso não, né? Ô Bruno, no lugar, quando você faz a captação do globo ocular, que é o contrário de que realmente muitas pessoas acham que quando você vai fazer a retirada da córnea, ele fala muito em córnea, né? Retira-se somente a córnea. A pessoa realmente acha que é dessa forma. Porém, é retirado todo o globo ocular, aquela parte branca inteira é retirada. No local é colocada uma prótese, que é uma prótese de isopor, ela é referente a mais ou menos o tamanho do olho, do globo ocular. Então você coloca essa prótese no local e é reconstituído, tá? Antigamente fazia uma sutura, né, no local, atualmente faz uma colagem com cola própria para isso. Então, assim que faz a retirada do globo ocular, coloca-se essa prótese, fecha-se o olho bonitinho e faz a colagem de forma que a pessoa é reconstituído condignamente, que a gente fala. Fica imperceptível, né? Você só vai saber de fato que a pessoa fez a doação se alguém for contar, mas ninguém vai lá cutucar o olho da pessoa. É muito mais bonito quando fala prótese do que bolinha de isopor mesmo. Você tem muito razão. mais bonito. Essa coisa de bolinha de isopor você deleta. Inclusive pode editar isso. Então, existe um banco de órgãos, ou então um freezerzão que armazena tudo ali, ou tira de um corpo e passa pro outro ali na hora? Como é que funciona? Meu Deus. Sabe a caixa de isopor que você carrega pra praia, cheia de gelo e cerveja? É tipo isso. Então, Bruno, você perguntou se existe um banco de órgãos ou um freezer para armazenar. O que acontece? Cada órgão tem um tempo, que a gente fala tempo de isquemia fria, fora do corpo, né? Então, por exemplo, a logística se você vai ter uma captação de múltiplos órgãos, onde, por exemplo, tem doação de coração, por exemplo, o coração ele dura apenas 4 horas fora do corpo. Então, o que é feito? Assim que você faz o processo de retirada desse órgão dentro do bloco cirúrgico, ele é acondicionado dentro de solução própria para a preservação do órgão, dentro de um recipiente com gelo, né, em uma caixa térmica, e essa caixa ela vai ser direcionada rapidamente para que ela seja entregue no hospital onde que o receptor se encontra. Então, o doador está no hospital, o receptor tem que estar em outro hospital, já no processo cirúrgico, para que assim que esse órgão saia de um hospital, ele vá direto para o outro. Então, o ideal o paciente já está no processo, né, de cirurgia, para que ele receba esse órgão com menos tempo de isquemia. Quanto menos tempo no gelo, quanto menos tempo de isquemia fria desse órgão, melhor para o receptor. Então, cada órgão ele tem um tempo de isquemia. Tem, sim, o local de você guardar, o local de armazenar, mas, geralmente, a gente tenta fazer isso de uma forma mais rápida possível. Quando você faz a retirada de um órgão no hospital, você já tentar ter o receptor já num processo cirúrgico, ou já encaminhado para fazer o processo cirúrgico, para que esse órgão fique menos tempo
em isquemia para que ele seja o mais viável possível para esse receptor, entendeu? Mas se acomodar o meu fígado ali no freezer, ele vai se sentir em casa, vai super tranquilo. Meu Deus do céu. É legal essa pergunta, eu fico até mais aliviado de saber que não fica num freezer, porque assim não tem aquele risco, né, de ficar 12 horas ligado e 12 horas desligado. Então o Jacan curtiu. Você é vergonha da profissão! A gente sabe que praticamente, né, pelo menos os órgãos mais vitais assim, já conseguem ser doados, né, olhos, pedaço do fígado, órgãos pares, né, rins, por exemplo. Mas tem um outro órgão também que é muito importante na minha opinião. Eu posso doar o órgão da minha igreja? Uai, pode. Se você tiver alguma pessoa que queira receber o órgão da sua igreja, por que não? Quais seriam os órgãos assim, principais que podem ser doados? Ou a gente pode aproveitar o corpo inteiro no processo de doação? Então, a gente pode ter... A maioria dos órgãos a gente consegue doar, né? A gente pode doar o coração, fígado, os rins, pâncreas, os pulmões, pele, ossos, tendões, medula óssea. Então são vários órgãos que a gente pode estar doando, sim. Apesar de que muitas pessoas têm dúvidas com isso, mas são vários órgãos. Se eu precisar de uma doação, eu consigo furar a fila, que existe uma fila, né, de espera, eu consigo furar a fila com um jeitinho brasileiro assim, tipo, sei lá, depositando um cheque pra mulher, quer dizer, depositando um dinheiro pra alguém, uma coisa assim? Hipoteticamente falando. Hipoteticamente falando. Eu não preciso de nenhum órgão ainda não. Eu acho que eu vou morrer antes de precisar de algo, mas tá de boa. Então, a gente tem uma lista de espera, é um cadastro, né, único no Brasil, porém ele é regionalizado, como eu já até tinha citado. Não tem como a gente burlar com o jeitinho brasileiro, quem é pobre, quem é rico, tá na lista do mesmo jeito. O que vai diferenciar a pessoa na lista são critérios de compatibilidade sanguínea, são critérios de porte físico do doador, com o receptor, entre outras coisas. Na verdade, às vezes a pessoa pode realmente ser a primeira que está cadastrada na lista, ter o tempo de lista de espera, mas talvez o doador que vai estar naquele momento não é compatível com o primeiro que está na lista aguardando por esse órgão. Então, se o primeiro não é compatível, vai passar para o segundo. E por aí vai fazer uma avaliação toda em conjunto para verificar quem é a pessoa mais compatível, né, naquele momento para que ela receba esse órgão. Então, a gente tem questões também que pode ter impacto na lista, que é o risco iminente de morte. A pessoa que ela tem risco iminente de morte, ela também vai ser priorizada, né? Então, são várias questões que pode ter impacto na lista, mas não tem como eu dar um jeitinho brasileiro para poder burlar essa lista, não. Muito chato ter que seguir ali, mas vai lá, Bruno. Essa pergunta é de um amigo aqui que enviou que, se caso um dia ele for precisar de uma córnea, assim, hipoteticamente, se ele receber a córnea de alguém, ele vai ter a mesma visão de mundo que o doador tinha? As pessoas têm essa impressão de que se você receber um órgão, você vai herdar características do seu doador. Isso é um mito, colega. Eu consigo ou posso ganhar dinheiro para comprar crack, obviamente, doando órgãos? Então, eu acho que você vai ter que ganhar, quer dizer, você vai ter que tentar comprar crack, né, ou conseguir ganhar dinheiro para comprar o seu crack de outra forma. Não, pior que eu fico assim. A compra e venda de órgãos no Brasil, ela é expressamente proibida, né? Isso tem penalidades, inclusive por lei, né? Todo o processo, como eu falei com vocês, é feito baseado na primeira lei de transplantes, que ela é de 97, apesar de ser recente, se a gente parar para pensar, a Lei 9434, de 1997, onde que ela pauta tudo isso, inclusive essa questão de proibição de compra e venda de órgãos. Cerca de 96% de todo o processo de doação de órgãos e tecidos e transplantes é feito por via SUS.
Então, assim, até mesmo para poder conferir uma credibilidade no processo, onde que é tudo dispensado via SUS, a pessoa consegue medicação, o pós, o pré-transplante, tudo relacionado, para que a pessoa tenha um acompanhamento de forma integral. Então, comprar o órgão no mercado negro, você vai ter que ter alguém no mercado negro para fazer todo o processo e ainda te dar a medicação, porque senão você vai morrer. Além disso, você tem que ter uma equipe médica especializada, que vai você tem que ter uma Exatamente. infraestrutura tem que ter pronta, toda uma corrupção. E um pós-operatório de medicamentos e acompanhamento médico gigantesco, que vai dar, sei lá, depender de pessoas meses ou até anos, né? Então, para que isso pudesse acontecer, teria que ser num fantástico mundo mesmo, sei lá da onde. Porque a pessoa teria que ser extremamente rica, né? Porque ela teria que ter CTI em casa, ela teria que ter bloco, ela teria que ter tudo, né? E ter pessoas que estivessem dispostas a perder os seus registros, né? Para que pudesse fazer isso por ela. Fora a medicação, que ela teria que ter farmacêutico se dispensasse a medicação. Todo um processo corrupto para que isso acontecesse. Não falo que não existe, que não sei aonde que existe, mas assim, a nossa realidade aqui no Brasil, dificilmente isso vai acontecer. Então não adianta a pessoa pensar que, tipo assim, ela vai comprar um órgão no mercado negro, que tudo vai dar certo na vida dela. As pessoas têm uma falsa ilusão, é porque também a mídia, né, com essa questão dos filmes, séries, entre outras coisas, fazem com que isso grupos de WhatsApp. Grupos, isso lida muito, isso mexe muito com o imaginário das pessoas. Bom, galera, e se foram algumas perguntas idiotas aqui que a gente reuniu para fazer sobre um assunto sério, mas, tipo, são assim, né? São as perguntas idiotas, mas tem muito idiota nesse mundo, então eu acho que vai ajudar bastante gente. Foi bem legal aqui o papo aqui e tal, apesar de ser um assunto sério, a gente tentou dar uma descontraída para trazer informação de uma maneira um pouco mais engraçada. O Asneira Pod, ele tá em todos os feeds de podcast, né? Tá no Apple Podcasts, no Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube e nos outros agregadores. E você também pode escutar lá no blog, asneiragratis.com.br. E além do Asneira Pod, no mesmo feed que a gente colocou tudo num feed só, a gente ainda tem os 2 Minutos de Ódio, que é o podcast nosso aqui de 2 minutinhos mais ou menos, que vai ser lançado todo primeiro dia do mês, sobre algum assunto que a gente vai falar e xingar, basicamente, que é uma referência lá ao livro 1984 do George Orwell. Muito bom, clássico. Leiam o livro e vejam o filme. E também temos, que a gente lançou recentemente, o Asneira News, que é o nosso podcast aqui descontraído, de notícias bem bizarras mesmo, que a gente vai lá e faz as nossas considerações mais idiotas possíveis sobre as notícias, né, basicamente. Então, mas o Asneira News, ele não tem uma regularidade, então assim que a gente tiver uma quantidade de notícias bizarras, engraçadas, a gente vai pegar e vai gravar. Mas a gente sempre vai ter aí um podcastzinho aí a mais no nosso feed, então fiquem ligados. D2, fala as redes sociais aí pra galera acompanhar todos esses montes de podcasts que agora que a gente tem. Claro, pode estar acompanhando a gente pelo Twitter, Facebook ou Instagram, @asneiragrátis. Acompanhe a gente lá para poder estar atualizado do nosso conteúdo. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br ou então no blog asneiragratis.com.br, no comentário do post. Vocês também podem estar comentando abaixo do vídeo no YouTube que a gente deixa. Toda vez que a gente libera um episódio no nosso feed, a gente também deixa um no YouTube. Vocês podem estar entrando em contato com a gente por lá também. Nossos Twitters aqui, o meu, da Priscila, do Bruno e do D2, vai estar aqui no post. E, Priscila, a gente sabe que você tem um perfil do Instagram, um perfil do Twitter também, que agora você criou, que fala um pouco aí sobre todas essas questões de doação. Mostra também relatos de familiares que teve pessoas que faleceram e doaram os órgãos e pessoas que receberam os órgãos, etc. Conta um pouquinho aí dessa iniciativa que você criou no Instagram e no Twitter. E o link, lembrando, das 2 redes sociais vão estar aqui no post para quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais também sobre doações. Como eu trabalho, né, com esse processo de doação de órgãos e tecidos, tendo em vista que muitas pessoas me perguntam, me questionam, como que faz para ser um doador? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar registrado minha carteira de identidade e tudo mais. E entre as outras dúvidas que as pessoas
me perguntavam, eu resolvi fazer no Instagram. O meu Instagram chama Herói Doador. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho, acessa lá, Herói Doador. E o meu Twitter é Herói Doador também, né? Eu falo nessa página um pouquinho sobre doação, sobre a fila de espera, sobre as principais dúvidas. E para quem não sabe, hoje em dia a gente não precisa de deixar registrado mais na carteira de identidade que você é um doador. Hoje em dia quem toma a decisão da doação é a sua família. Por isso que a gente incentiva as pessoas a falarem sobre doação. Fale com a sua família. Se você é um doador, converse com a sua família sobre isso e deixe claro o seu desejo em doar. Porque fica mais fácil para as famílias, para que quando elas tiverem que tomar uma decisão, caso a família seja questionada para fazer um processo de doação, fica mais fácil dela decidir se ela souber que você é doador ou não, tá? Então, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse processo, sobre esse universo da doação, acessa lá as minhas páginas para vocês saberem um pouco mais. A doação, gente, salva vidas. São muitas pessoas, como eu falei no início, são quase 40 mil pessoas na fila esperando por um órgão. Então, se você tem essa vontade, avise sua família. E a última mensagem, né, também que vale a pena a gente sempre lembrar, né, galera, defenda o SUS, viu, porque isso aí que a Priscila falou, do SUS ter um sistema para isso, é maravilhoso, nós somos o único país no mundo que provavelmente tem isso, cara, então defenda o SUS, é importante demais. Obrigado, Priscila, pela participação aí, e a gente já tem até outra pauta pra gente gravar, que a Priscila vai participar, mas ela é expert no assunto que a gente conversou, teve um podcast que a gente fez, que ela interagiu de maneira distante, não sei, mas ela participou, aí acabou que a gente teve a ideia de fazer essa outra pauta baseada nesse assunto que a gente estava fazendo, e ela vai participar aí também, então futuramente vai ter um outro podcast com a participação dela. Muito obrigado pela presença, Priscila, foi muito esclarecedor a conversa, apesar de a gente ficar fazendo as perguntas idiotas, e parabéns por ter resistido tão bravamente a não falar um foda-se para qualquer pergunta que a gente fez. Uma das primeiras convidadas que não fica chateada ou sem palavras. Ela é casada com o Elvis, ela já tá acostumada. Não, mais guerreira que a Priscila é a esposa do D2. Só deixar claro. Essa é mesmo. Muito obrigado, Bruno, pela participação novamente. Falou, galera. Prazer é todo meu. Valeu, D2, tamo junto. Tamo junto, cara. Muito obrigado, Bruno. Valeu, cara. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Então, tipo assim, pra finalizar aqui... Só um comentário. Eu fiquei meio sem graça de fazer essa pergunta, cara. É porque, na verdade, por mais zoeira que esteja aparecendo essa aqui... Não, transplante de pênis tem jeito não, D2. Vai continuar tendo mindinho aí no meio das pernas mesmo.